Presta muita atenção, porque o que eu vou te contar nesse exato momento pode mudar para sempre a vida do seu canal. Aqui no YouTube existem 5 fases que, se você ignorar, o seu canal pode morrer de vez. Eu vou te contar que fases são essas e você vai ver na prática que a teoria faz sentido. O YouTube é composto por 5 fases: a sandbox, o teste do público ideal, o platô de views, o crescimento e o limite de nicho. Na sandbox, existem poucas impressões e poucas visualizações. É o início do canal. É aqui onde muitos desistem, a maioria das pessoas, porque não consegue ver uma quantidade de visualizações aumentando e acaba desistindo. Em seguida vem o teste do público ideal, onde você tem muitas impressões, mas péssimas métricas. É aquele ponto onde você acredita que vai começar a virar, mas infelizmente ainda não é o momento. E das pessoas que passaram pela sandbox, a maioria desiste aqui, porque vê a quantidade de visualizações aumentando, mas depois ela começa a diminuir. E é aqui que entra o platô de views, onde nós temos impressões previsíveis e visualizações previsíveis. Em seguida nós temos a fase de crescimento. Normalmente é aqui que as pessoas monetizam, onde tem um aumento do número de impressões e o aumento do número de visualizações. E a última fase é o limite de nicho, onde nós temos impressões previsíveis e visualizações previsíveis. Eu vou te contar aqui algumas características da sandbox. A sandbox é o início do canal, e ela acontece porque tem muita gente que cria canais como robôs, ou seja, existem muitos bots. E aí o YouTube ele limita a quantidade de impressões e limita a quantidade de visualizações para poder coibir que as pessoas façam isso. Além disso, muitas pessoas criam canais para fazer spam, ou seja, comentar em canais grandes para poder conseguir crescer, ou então mandar várias e várias mensagens iguais para as pessoas. E também é mais um motivo que o YouTube limita essas impressões e, consequentemente, visualizações. Além disso, tem pessoas que criam canais com conteúdo proibido, e isso é terminantemente proibido na plataforma. Então o YouTube precisa analisar como é que é o seu canal para poder saber se o seu conteúdo tem coisas que ele proíbe ou não, como por exemplo pornografia, violência explícita, entre outros. Há também o fato de pessoas criarem para divulgar links maliciosos, o que não é uma prática boa dentro do YouTube. Além disso, ele limita por causa que a pessoa pode produzir conteúdo impróprio e também para promover mentiras e golpes. Então, por todas essas características aqui, o YouTube no começo do canal limita as suas visualizações. E é interessante saber disso porque muita gente desiste aqui. E eu quero te dizer para você não desistir, porque é justamente aqui que o YouTube analisa como é que é o nosso canal, se ele é um canal sério, e se for, ele libera o seu canal para você continuar. Agora eu vou falar sobre o meu canal. O meu canal, eu comecei ele no dia 1º de junho de 2024. E eu fui até o dia 4 de setembro de 2024. Nesse dia aqui, 4 de setembro, foi a última vez que eu postei um vídeo no ano de 2024. Acontece que eu fiquei doente e tive que parar esse trabalho de YouTube. Eu passei vários e vários meses parado e retornei no final de março, no dia 28 de março de 2024. E tô com esse canal até hoje. Aqui eu chamo de fase 0 e fase 1, porque essa fase 0 aqui foi quando eu realmente comecei, né? Quando eu postei meus primeiros vídeos. Só que como eu fiquei parado, durante esse tempo que eu fiquei doente, o canal simplesmente morreu e voltou para sandbox. Então, o que eu fiz? Eu tinha produzido 15 vídeos, só que desses 15 vídeos, 2 não faziam mais sentido. Aí eu excluí para sempre esses 2. Eu criei um, contando a minha história de vida, contando por que eu fiquei tanto tempo parado no canal, e também dizendo que eu estava de volta. Aí, somando com os outros 13 vídeos, ficaram 14 vídeos. Só que para reativar o canal, o que foi que eu fiz? Eu peguei esses 14 vídeos, tirei do canal e repostei. Eu fiz isso para poder o canal meio que voltar à vida, digamos assim. Voltar a pegar impressões, algumas visualizações. Isso eu fiz no dia 28 de março. Eu vou abrir aqui o meu YouTube Studio para você acompanhar comigo, tudo bem? Vou abrir aqui o YouTube Studio e vou compartilhar contigo como foi a fase 0 do meu canal. Na fase 0, foi o período que compreendeu do dia 1º de junho ao dia 1º de julho. Nessa fase aqui, eu tive 30 visualizações, 0,2 horas de tempo de exibição e nenhum inscrito. Quando a gente vê na parte de impressões, aí você vê que eu tive 80 impressões e 1 minuto e 9 do tempo médio de visualização. No mês seguinte, que foi o mês de julho, eu ainda estava naquela de ficar estudando. Foi um mês que eu não postei nenhum vídeo. Sabe quando a gente
começa no YouTube, a gente fica muito dizendo assim, eu preciso estudar para poder começar a fazer o vídeo. É o famoso ficar enrolando, né? Então foi isso que eu fiz, eu fiquei enrolando no mês de julho de 2024 e não coloquei nenhum vídeo. Isso fez as minhas visualizações caírem, o tempo de exibição também e a quantidade de impressões igualmente. Nesse caso eu tive 6 visualizações, 42 impressões, 11,9% da taxa de clique. Foi até um valor legal, só que a duração média de visualização foi 1 minuto e 28. Já no mês de agosto foi o mês que eu trabalhei mais. Então nesse mês eu tive 92 visualizações, 4 horas e meia de tempo de exibição e meus primeiros inscritos. Ou seja, o meu primeiro inscrito, ele veio no dia 21 de agosto de 2024, quase 3 meses depois de eu postar meu primeiro vídeo. Isso significa que muitas vezes a gente pensa que o nosso canal não vai dar certo porque a gente coloca um vídeo e ninguém se inscreve. Nesse caso aqui, se eu não me engano, eu já tinha colocado 2 ou 3 vídeos, mas mesmo assim eu não desisti. E finalmente eu consegui meu primeiro inscrito, depois de quase 3 meses. Eu fiquei muito feliz na época, porque esse aqui é o meu primeiro canal, e eu tive muito trabalho no início. Eu não sabia editar, eu não sabia falar, e até hoje eu tenho muita dificuldade nessa questão de gravar vídeo. Só que naquela época era pior ainda. Só pra você ter uma ideia, no primeiro vídeo eu demorei mais de um mês para produzir. Então pra mim foi um motivo de muita alegria conseguir esse primeiro inscrito aqui no dia 21 de agosto. Aí depois outra pessoa se inscreveu no dia 23 de agosto e outra no dia 30. Contabilizando o total de 3 inscritos no mês de agosto de 2024. Eu também tive 4.100 impressões, ou seja, explodiu de impressões em relação à quantidade que teve em julho e em junho. E a quantidade de visualizações também aumentou, né? Depois foi o último mês que eu trabalhei antes de ficar doente, que foi o mês de setembro. Especificamente, eu fiquei doente no dia 4 de setembro. Foi o meu último vídeo que eu postei no canal, dia 4 de setembro. Você vê aqui que teve um pequeno aumento nas questões das visualizações, só que depois começou a cair e depois não teve mais nada. Aqui teve um pequeno aumento porque como eu coloquei o vídeo, né? Aí aumentou. Só que como eu não coloquei mais vídeo nenhum, aí depois caiu até zerar. Nesse mês de setembro aqui eu tive 2 inscritos no total, só que na verdade foram 3 e uma pessoa se desinscreveu porque eu tinha parado de produzir conteúdo, né? Porque eu fiquei doente. Aí como 3 se inscreveram e um se desinscreveu, eu fiquei com 2 inscritos no total de setembro. Aí eu vou te mostrar aqui um resumo desses 4 dados que eu te passei para você analisar. Tudo isso que eu estou te falando é para você entender como é que foi a minha fase de sandbox, como é que foi o início do canal, para você me conhecer melhor e você ver como é com muita dedicação e também perseverança que a gente vai conseguir alcançar o nosso sucesso aqui dentro do YouTube. Porque a gente não pode desistir. Você mesmo viu que eu comecei o canal, tive muita dificuldade, passei muito tempo estudando para começar o canal, depois fiquei doente e finalmente eu voltei. Então realmente é uma história que faz com que, acredito eu, que você se inspire para poder não desistir do YouTube. Deixa eu te mostrar aqui um resumo. Olha, eu chamei de fase 0, né? Porque foi a primeira fase do meu canal. Eu vou aumentar aqui para você enxergar melhor, tudo bem? Aumentar aqui. No primeiro mês de canal, eu tive 30 visualizações, 0,2 horas de tempo de exibição e nenhum inscrito. No segundo mês, eu tive 6 visualizações, 0,1 horas e nenhum inscrito. No terceiro mês, eu tive 92 visualizações, 4,5 horas de tempo de exibição e tive meus primeiros 3 inscritos. Já no quarto mês, eu tive 119, já aumentou um bocado, visualizações, 4,9 horas de tempo de exibição e 2 inscritos. Quando a gente fala de impressões, no primeiro mês eu tive 80, depois nesse segundo mês aqui de julho, que eu não trabalhei, não coloquei nenhum vídeo, tive 42, ou seja, diminuiu. Já aqui que eu comecei a trabalhar realmente, eu tive 4.100 impressões. E no mês seguinte, eu mais do que dobrei a quantidade de impressões, foi para 8,8 mil. Na época eu fiquei muito feliz, eu estava muito feliz porque eu estava conseguindo fazer o canal evoluir. Só que como eu fiquei doente, aí foi tudo por água abaixo, né? E aqui é o período total, do dia 1º de junho ao dia 1º de outubro, configurando os 4 meses que eu trabalhei aqui no YouTube. Mês de junho, mês de julho, mês de agosto e mês de setembro. Um pouquinho de setembro, né? Aí você pode perceber aqui que no início não teve quase nada de visualizações. Eu acredito que essa fase aqui foi a primeira fase de sandbox do meu canal. Já essa parte aqui que começou a aumentar foi a segunda fase, que é o teste do público ideal. Em relação à quantidade de impressões, você pode ver aqui que eu tive 12.700 impressões e a partir do dia 21 de agosto, que foi quando eu tive meu primeiro inscrito, tudo começou a aumentar, até começar a diminuir por causa da doença que eu tive.
mas a taxa de impressões muito ruim, porque eu não sabia e ainda não sei fazer thumbnail, mas eu acho que eu melhorei. A duração média de visualização também foi ruim e teve uma grande quantidade de impressões e uma quantidade pequena de visualizações. Te mostrar aqui no YouTube Studio, ó, 5 inscritos, 9,7 horas e 238 visualizações. Conteúdo, aquilo que eu te mostrei. Pronto, aí o tempo passou, eu me curei da minha doença e voltei pro meu canal finalmente, depois de 6 meses, não é verdade? Quando eu voltei pro YouTube, como eu te disse, eu coloquei aqueles 14 vídeos. Só que depois que eu coloquei esses 14 vídeos, eu passei 15 dias sem postar nada. Só fui postar novamente no dia 13 de abril. Depois, no dia 18, eu postei mais um. E depois eu postei mais 3, até o dia 28 de abril. Um no dia 26, um no dia 27 e outro no dia 28. Esse aqui foi o meu primeiro mês, de fato, de canal. Porque como eu reiniciei, eu considero esse aqui o meu primeiro mês de canal. Do dia 28 de março até o dia 28 de abril. E o mês 2, que ainda está em andamento, foi a partir do dia 29 de abril até o dia 15 de maio, que foi ontem. Eu não tenho os dados de hoje porque o YouTube atualiza sempre um dia depois os dados. Você pode ver aqui, esse aqui foi os meus dados de março. Esse aqui foi os meus dados do primeiro mês de canal. Eu tive 294 visualizações, 21 horas de exibição e 13 inscritos. Já no mês 2, que foi um mês que eu comecei a postar com mais frequência, eu tive 4,9 mil visualizações, 211,9 horas do tempo de exibição e 226 inscritos. Deixa eu te mostrar aqui no YouTube Studio para você ficar mais claro. Olha só isso. 294 visualizações, 21 horas e 13 inscritos. Isso daqui foi o primeiro mês. Você que está pensando em desistir, não desiste do canal, porque com certeza, se você fizer o que eu vou te ensinar, não tenho dúvida que você vai conseguir sucesso no seu canal. E no segundo mês, ó, foram 4,9 mil visualizações, 146,3 mil impressões, uma taxa de cliques de impressões de 2,6 e uma duração média de visualização de 2 minutos e 34. E aqui um comparativo, né? Como você pode ver, a quantidade de visualizações aumentou gigantescamente, a quantidade de impressões também aumentou muito, a taxa de cliques de impressões melhorou também, porém, a duração média de visualização caiu bastante. Mostrados os meus números, eu vou te ensinar como sair da Sandbox. Para você sair da Sandbox, é interessante otimizar as configurações do canal, ou seja, você vem aqui no seu canal, abre aqui o seu canal, vai em YouTube Studio e vai aqui em configurações. Aí você ajeita as informações básicas, as palavras-chave do seu canal, ajeita as configurações avançadas, qualifica para recursos, também coloca aqui os padrões de envio, colocar as palavras-chave em cada vídeo e também ajeitar essas configurações aqui. Além disso, você deve seguir as diretrizes do conteúdo, ou seja, não infringir nenhuma regra dentro do YouTube. Com isso, você vai conseguir sair da Sandbox. Você deve tomar cuidado com os direitos autorais, ou seja, não usar conteúdo de terceiros, não pegar, por exemplo, uma música ou então uma imagem de outra pessoa que não possa utilizar. Ter cuidado se aquilo que você está usando não tem alguma restrição por parte do criador. Então tem que tomar cuidado com isso também. Além disso, você deve postar com regularidade. Se a gente for analisar aqui o meu canal, aqui as estatísticas, deixa eu fechar aqui. Se a gente for analisar aqui o meu canal, você pode perceber que a partir do dia 26 de abril, eu passei a postar um vídeo diariamente, ou seja, eu aumentei a quantidade de postagens, porque eu recomecei o canal no dia 28 com 14 vídeos, aí depois deu um salto de 15 dias, eu só fui postar no dia 12 de abril, e depois eu fui postar no dia 17 de abril. Isso significa que eu não estava tendo muitas visualizações ou muitas impressões, porque eu estava postando muito pouco. Então essa fase aqui toda corresponde ao Sandbox. A partir do momento em que eu comecei a postar vídeo regularmente, você pode perceber que as minhas métricas começaram a melhorar. E aqui que entra essa questão de postar com regularidade. Não precisa necessariamente ser um vídeo por dia, como eu estou fazendo. Você pode postar de acordo com o que você conseguir. Pode ser 2 vezes por semana, pode ser 3 vezes por semana. O importante é não deixar de postar. Tipo, você postou um vídeo hoje, aí você vai postar daqui a 15 dias, ou então você vai postar daqui a um mês. Você não vai conseguir sair da Sandbox fazendo isso. É importante ter uma regularidade. Eu, particularmente, sugiro você postar por volta de um vídeo por semana no mínimo, para você conseguir sair da Sandbox. E além disso, você não deve ser denunciado por alguma infração. Ou seja, é seguir realmente as diretrizes. Você não fazer algo para que você seja denunciado.
Tipo, divulgar coisas ilícitas, ou então fazer discurso de ódio. É realmente fazer a política da boa vizinhança, né? E aqui, como você pode ver, nesse período do dia 28 de março até ontem, que foi dia 15 de maio, eu tive 5.200 visualizações, 232,9 horas do tempo de exibição e 239 inscritos. Você pode perceber aqui que a partir desse dia eu comecei a aumentar bastante a quantidade de visualizações. Aqui em termos de impressões, né? 5,2 mil visualizações, 165,3 mil impressões, 2,4% da taxa de cliques de impressões e 2 minutos e 40 da duração média de visualização. Eu estou te mostrando isso aqui para você entender como foi o meu processo de sair da Sandbox e você se inspirar para também sair da Sandbox. E foi justamente nesse dia, 3 de maio, que eu saí da Sandbox. Você pode perceber aqui que a partir desse dia 3 de maio, as minhas visualizações começaram a aumentar muito. Muito por causa de um vídeo que viralizou. Mas normalmente acontece assim mesmo, quando a pessoa viraliza um vídeo, ela consegue bem mais inscritos e isso faz com que ela consiga sair da Sandbox. Deixa eu te mostrar isso aqui no Analytics. Ó, no dia 3 de maio, curso grátis de marketing digital, tráfego. Foi nesse dia aqui que eu saí da Sandbox. Tranquilo? Saindo da Sandbox, eu entrei no teste do público ideal. Eu vou te passar aqui quais são as características do teste do público ideal, que é justamente a fase que eu estou nesse momento. O teste do público ideal, a primeira característica dele é que os vídeos, eles têm muitas impressões. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa no YouTube Studio para você ver. Olha, o teste do público ideal, como você pode ver, ele começou no dia 3 de maio, porque como eu te disse, né, no dia 3 de maio eu saí da Sandbox. Então foi justamente aqui que começou o teste do público ideal e permanece até hoje. O que eu quero te mostrar é que eu tive uma quantidade muito gigantesca de impressões para uma quantidade muito pequena de visualizações comparada ao número das impressões. E é justamente o que tem dizendo aqui, ó, vídeos com muitas impressões. Ou seja, ele entrega bastante, porém poucas pessoas clicam. E é justamente onde entra essa parte, que é a métrica de taxa de clique ruim. Ou seja, muita gente dá de cara com as minhas thumbnails e simplesmente não clicam. Olha só isso, 2,7% de taxa de clique. É muito baixo mesmo. Isso aqui acontece porque o YouTube ele está mandando o seu vídeo para pessoas que não se identificam com o seu canal, não se identificam com o tema do seu canal. Ele está literalmente testando. E ele envia para gente que não tem nada a ver. Por isso que essa taxa aqui é tão ruim. Além disso, também as métricas de retenção e engajamento são bastante ruins. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha só. Nesse período que eu tô agora, né, que é o teste do público ideal, você pode ver aqui, ó, que as pessoas, elas saem logo do meu vídeo. Por exemplo, com 1 minuto, metade do pessoal já tinha ido embora. Ou seja, isso no melhor vídeo que teve, né? Foi o vídeo que explodiu. Esse aqui, curso grátis de marketing digital, tráfego aula 7. Olha só isso. Olha esse engajamento aqui, como é muito pequeno. 18 segundos. Em 18 segundos, isso aqui é uma coisa assim absurda, né? Em 18 segundos, mais da metade já foi embora do vídeo. É uma coisa assim, bem desagradável, né? E além dessas métricas de retenção e engajamentos ruins, também tem a questão da recomendação para um público totalmente errado. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Olha só isso. Nesse curso grátis de marketing digital, olha só o que aconteceu. Foi recomendado para um vídeo chamado Minha Família no Altar de Deus. O que é que tem a ver curso grátis de marketing digital, empreendedorismo, com Minha Família no Altar de Deus? Tipo, não tem nada a ver um conteúdo com o outro. Ou seja, ele realmente está enviando esse meu conteúdo para pessoas que não tem nada a ver com esse canal aqui. Eu trouxe esse exemplo aqui, mas tem vários outros que eu já vi lá no meu canal de recomendação super aleatória, sabe? Então eu acredito que ele ainda está procurando qual é o público ideal para mim. E é justamente o que aconteceu, a recomendação para o público totalmente errado. É interessante porque a gente vê na prática o que a teoria diz, né? Desde quando eu comecei o teste do público ideal, eu tive 4.800 visualizações, 206,1 horas de tempo de exibição e 217 inscritos. E a quantidade de impressões foi 139.100, 2,7% da taxa de cliques de impressões e 2 minutos e 34 segundos da duração média de visualização. Esses números você pode ver aqui resumidamente no slide. Agora, o que nós podemos fazer para vencer essa etapa? Primeiramente, a gente precisa fazer um SEO profissional e estratégico nos vídeos. Eu já estou começando a fazer isso, só que ainda precisa melhorar bastante. Porque isso de fazer SEO, o SEO significa otimização para mecanismo de busca. E quando você faz um bom SEO, com palavras-chave específicas, palavras-chave
amplas e também palavras-chave relacionadas, a gente consegue fazer um bom SEO e, consequentemente, fazer com que o YouTube recomende mais nossos vídeos para as pessoas certas. Além disso, é interessante fazer playlists para o público certo. Por exemplo, aqui no meu canal eu já criei algumas playlists. Só que uma que eu estou me dedicando bastante é a playlist do curso grátis de marketing digital, onde eu já fiz 11 aulas. E as pessoas que quiserem aprender sobre marketing digital, é só clicar nessa playlist e assistir todos os vídeos que ela vai conseguir entender sobre marketing digital. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, das fases do YouTube, é o primeiro vídeo de uma playlist que eu estou criando para a gente conseguir vencer esse vício de ficar olhando o YouTube Studio, porque quando a gente entende o nosso processo, fica mais tranquilo de a gente entender os números e não ficar tão bitolado, digamos assim, com os números do YouTube Studio, não é mesmo? Além disso, também é interessante fazer títulos e thumbnails mais familiares do seu nicho. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo bastante sobre isso, eu ainda preciso me desenvolver muito, e eu vou testar, né? Eu vou fazer muitos testes para ver o que funciona e o que não funciona. E além disso, é trazer vídeos longos com conteúdo denso. O conteúdo mais longo que eu criei foi ensinando como é que cria um canal no YouTube. Deixa eu te mostrar aqui. Onde teve 44 minutos e 37 segundos. Como criar um canal no YouTube, configuração, mais passo a passo completo do zero e mais dicas de SEO. Esse aqui foi o vídeo mais longo do canal, ele teve 44 minutos e 37 segundos. Mas eu pretendo fazer outros vídeos com conteúdo denso também, para poder atingir as pessoas certas aqui para o meu canal. Com esses dados aqui, a gente pode perceber na prática o que a teoria diz. Olha só isso, olha só que incrível isso aqui. A sandbox é a fase que a gente tem poucas impressões e poucas visualizações. Olha o que aconteceu no meu canal, literalmente, a partir do dia 28 de março até o dia 3 de maio. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Que é justamente essa fase aqui. Aí teve um pico, olha, um pico, depois começou a cair. É justamente nessa fase aqui do teste do público ideal, teve um pico, aí começou a cair. É incrível porque a gente vê na prática a coisa acontecendo. Ou seja, essa aqui é a prova que isso aqui é verdade, que eu estou te ensinando. Aí a terceira fase eu estou entrando agora, que é essa fase aqui do platô de views. Deixa eu te dizer como é que ela funciona. Eu ainda não dou nessa parte aqui, nesse platô de views, mas pelas características que eu vou te mostrar, eu acredito que eu estou entrando nela. Eu vou te mostrar aqui agora. Olha. As características aqui do platô de views é o seguinte. A primeira é que tem uma diminuição brusca nas visualizações. E é justamente o que está acontecendo aqui no meu canal, olha só isso. Deixa eu te mostrar aqui. Como tudo vai se encaixando, como todas as peças vão se encaixando. Acho que é essa aba aqui. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é o meu período teste de público ideal. Olha, teve 1010 visualizações no dia 6 de maio. Aí depois caiu para 822. Aí depois aumentou um pouquinho, né, para 877 no dia 8. Mas pro dia 9, olha só isso. De 877 caiu bruscamente para 360. E a queda não parou aí. Depois do dia 10 caiu para 211, depois para 202, aí aumentou um pouquinho, né, para 214, caiu para 139, aumentou uma para 140 e depois aumentou um pouquinho para 163. Só que se a gente for ver isso aqui, olha isso daqui, 163 visualizações, sendo que no dia 6 de maio eu peguei 1010. Eu considero isso aqui uma queda brusca, na minha opinião, porque foram mais de 800 visualizações a menos. Então eu acredito que isso aqui é uma queda brusca. Então, na minha opinião, eu estou iniciando o processo de platô. Além disso, também tem a questão da estabilização diária das visualizações. Se a gente analisar de novo aqui, esse meu teste do público ideal, tá meio que estabilizando, né? Ó, 139, 140, 163. Tá vendo que parece que tá ficando estável? Só que eu ainda não tô no platô por causa de algumas coisas que eu ainda vou te mostrar. Preste atenção. Mas só que isso que significa que eu tô começando a entrar no platô. Deixa eu te mostrar aqui mais uma característica do platô. Uma outra característica, que essa daqui eu ainda não consegui totalmente, é um público ideal engajado e fidelizado. Tem algumas pessoas aqui no meu canal que já estão fidelizadas comigo. Tem a Santina, tem a Mariana, tem o Éder, tem a Luciana, tem a Nicole. E também tem mais algumas pessoas que eu tô me esquecendo agora. Ah, tem a André também, que sempre vem aqui nos meus vídeos, comentam, que assistem meus vídeos. Isso é muito bom. Só que eu acredito que para eu chegar nessa parte aqui, deve ser uma quantidade maior de pessoas engajadas e fidelizadas. Deixa eu te mostrar aqui onde é que a gente vê isso. O YouTube Studio é uma coisa incrível porque a gente consegue ver todas as métricas que a gente precisa. A gente vai aqui em público. Em público a gente vai ver em inspectores recorrentes. Esse número aqui significa justamente
as pessoas que voltam para o seu canal para assistir conteúdo seu. Quanto maior esse valor, melhor, porque você sabe que você está fidelizando as pessoas. Esse valor aqui, 28 espectadores recorrentes. Você pode perceber que eu realmente não falei todas as pessoas. Eu peço perdão a quem eu não falei, mas eu guardo vocês dentro do meu coração. Além desse público ideal engajado e fidelizado, a fase do platô também é caracterizada pela previsão de visualização por vídeo. Nesse caso aqui, eu não acredito que eu estou no platô justamente porque fere isso daqui. Por quê? Porque deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha só isso. Quando a gente fala de visualizações, meus últimos vídeos tiveram 12, 38, 23, 153, 62, 172, 106, 51. Você pode perceber aqui que essa quantidade aqui varia demais. Não tem uma previsibilidade tão interessante aqui. Varia muito, ainda está variando muito a questão das visualizações. Não é, por exemplo, todos eles na faixa de 60, todos eles na faixa de 70, varia muito. Um tem 12, o outro tem 172. Ainda está muito variante. Então isso também configura eu ainda não estar no platô. Mas eu acredito que eu estou entrando no platô, como eu te mostrei aqui, nesses dados aqui do teste do público ideal. E além disso, também tem uma previsão de impressão por vídeo. Funciona da mesma forma que a visualização. Pronto, aqui. Também não tem uma quantidade de impressões previsíveis, porque também vai variando. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Alcance 216, alcance desse outro 670. Aí vamos aqui mais. O outro 651. Já vai um pouco parecido, né? Já esse aqui 5.400. Ou seja, tá vendo como diferencia bastante? Vamos ver esse outro aqui, ó. 992. Esse outro 4.800. Tá vendo como é muito diferente essa quantidade? Então não tem uma previsão de impressões diárias. Mais uma coisa que configura que o meu canal ainda não está no platô. As outras fases é a fase de crescimento e a fase do limite de nicho. Nessa fase aqui do crescimento, é normalmente a fase que o pessoal começa a monetizar os canais deles. É a fase que eu acho que todo mundo quer alcançar e deseja alcançar aqui no YouTube. Se a gente conseguir vencer a sandbox, vencer o teste do público ideal, vencer o platô de views, a gente consegue entrar no crescimento. As características do crescimento são essas aqui. A primeira é um aumento das visualizações médias diárias, ou seja, esses valores aqui, que tem 39, 23, 154, isso aqui vai ser por volta de 500, 600 visualizações. Quando eu tiver 1000, né, quem sabe, mais de 1000, quando eu tiver na fase de crescimento. Mas aqui ainda está muito pequena essa quantidade de visualizações, ou seja, ainda tem muito que evoluir esse canal aqui. Além disso, também tem um aumento das impressões e do engajamento, ou seja, é mais pessoas comentando, mais pessoas dando like, muitas impressões, milhares e milhares ou até milhões de impressões em cada vídeo, ou seja, é uma fase bem legal mesmo. Além disso, tem também o aumento do público recorrente e novos. É aqui, ó, aquilo que eu te mostrei. A questão do público. Aumento desse público aqui, recorrente, ou seja, 28, talvez sejam 500 daqui a uns 3 meses. E também espectadores únicos, que são os novos espectadores. Também vai aumentando. Você pode perceber aqui que a diferença é muito grande. Por que isso acontece? Porque a quantidade de pessoas que veem o seu canal e vão embora é muito maior do que as pessoas que realmente ficam. Teve até uma seguidora minha que comentou hoje mais cedo, a Luciana, ela disse o seguinte, que no canal de 100 mil inscritos só tem 150 que comenta, que é engajado. Eu acho que esse número está um pouco exagerado, 150 exagerado para baixo, digamos assim. Mas realmente a quantidade muito pequena em relação à quantidade total, acredito eu. Os números não mentem, né? Olha aqui, 3,4 mil espectadores únicos e só 28 voltam para ver meus vídeos. É incrível quando a gente tem os números, a gente consegue analisar muita coisa. Além disso, na fase 4, que é a fase de crescimento, também há aumento do AdSense. Aqui é quando a pessoa já monetiza. O AdSense é o dinheiro que a gente ganha do YouTube pelas propagandas que passam no nosso canal. Nessa fase aqui, a gente já vai estar monetizado e o nosso AdSense, ou seja, o dinheiro que a gente ganha, também vai aumentar, por causa que as visualizações estão aumentando. E também temos um aumento do tráfego em termos de pesquisa. O que isso significa? Significa que quando a pessoa abrir aqui o YouTube e pesquisar como criar um canal, aí se a pessoa encontrar como criar um canal no YouTube, se a pessoa encontrar o seu vídeo, é porque você vai estar aqui nessa parte aqui de pesquisa. Nós vimos a fase de platô, nós vimos a fase de crescimento e a última fase é o limite do nicho, onde nós temos impressões previsíveis e visualizações previsíveis. As características dessa fase aqui é que existe uma estabilização média diária de visualização,
Ou seja, nós temos muitas visualizações, só que elas são estáveis com o tempo. Só que isso não é algo ruim. Nessa fase aqui, nessa fase 5, é aquela fase em que você, mesmo que você não poste mais nenhum conteúdo, você vai estar conseguindo ganhar dinheiro ainda através desse canal. Claro, poderia ser um dinheiro bem maior se você estivesse continuando produzindo, seria. Mas os seus vídeos ainda pegam visualizações porque você já fez eles otimizados para o mecanismo de busca. As pessoas continuam encontrando o seu conteúdo, continuam entrando no seu canal e, consequentemente, você continua recebendo dinheiro por isso. Além disso, também existe uma previsibilidade dos rendimentos mensais. Por exemplo, você receber R$ 5.000, R$ 10.000 por mês. Existe uma previsibilidade. Além dessa questão monetária, tem também uma previsibilidade da performance do vídeo. Quantos minutos as pessoas vão assistir o seu vídeo? Quantas visualizações vão ter? Quantos comentários vai ter? É uma fase que fica tudo previsível porque tá no limite ali do seu nicho, né? E também tem a questão de uma maior taxa de público recorrente e novos. Ou seja, esse número aqui de espectadores recorrentes e novos vai aumentar cada vez mais. O que é muito bom porque tem mais chance de você vender produtos, os seus próprios produtos para essas pessoas, como por exemplo cursos online, algum e-book que você criar. E é aqui, e é justamente nessa fase em que você vai ganhar muito dinheiro. Porque você vai ter cada vez mais gente chegando, mais gente nova chegando, mais gente confiando no seu trabalho. E você vai ter mais gente que gosta de você. E consequentemente, você vai ter o poder nas suas mãos. Que poder é esse? O poder da confiança, das pessoas confiarem em você e consequentemente comprarem seus produtos. Porque a nossa intenção aqui no YouTube não é apenas viver de AdSense, porque a AdSense é um valor muito baixo comparado ao dinheiro que a gente pode fazer vendendo nossos próprios produtos ou vendendo como afiliado, por exemplo. Inclusive, eu vendo um produto aqui como afiliado, que é o Fórmula Negócio Online. É um curso muito bom de marketing digital que eu me afiliei e eu indico aqui no canal. Se você tem interesse de aprender marketing digital, confere aqui esse meu link que eu vou deixar aqui na descrição, porque com essas comissões que eu ganho desse curso, na verdade eu nunca vendi nenhuma vez, nunca ninguém comprou esse curso. Mas quando eu começar a vender, essas comissões que eu vou ganhar vai me ajudar bastante a eu continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Porque também é uma forma de eu ser monetizado pelo meu trabalho, né, aqui no YouTube. Como o meu canal ainda é pequeno e eu tenho poucas visualizações, eu ainda não vendi nada, né? Mas eu acredito que vai que esse vídeo aqui viralize, né, como aquele outro, e alguém tem interesse de comprar esse curso de marketing digital, aí eu consigo essa comissão, né? Eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição e também no comentário fixado. Se você quiser, só por curiosidade, dar uma olhada lá na página de vendas desse produto, confere lá, que eu acho que você vai gostar bastante. A conclusão que eu tiro de tudo isso que eu te ensinei é que o nosso canal, ele tem jeito sim. Só que a gente precisa saber o que precisa ser feito. Eu acredito que você não sabia que existiam essas fases: sandbox, teste do público ideal, platô de views, crescimento, limite de nicho. Eu mesmo já recebi aqui no meu canal alguns depoimentos de gente dizendo que não tem visualizações, de gente dizendo que os vídeos morrem logo. O meu canal também atravessa por isso. Só que a chave de mudança foi justamente essa daqui, onde eu tive uma maior frequência no meu canal. Novamente, não precisa ser diário como eu faço. Provavelmente vai chegar um dia que eu não vou conseguir postar um vídeo por dia e tá tudo bem. Mas tem uma frequência, certo? Coloque ali dois ou 3 vídeos por semana. Vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Com certeza o seu canal vai conseguir crescer e você vai conseguir ver os seus primeiros resultados. Eu vou te pedir encarecidamente que não desista do seu canal. Eu sei que eu fiz uma promessa muito forte de ontem para hoje, mas é porque eu acredito que isso que eu te ensinei, essas 5 fases aqui, de certa forma abriu o seu olho para saber que o seu canal não está perdido. Basta apenas você ter uma estratégia boa e saber o que fazer. E o mais incrível de tudo é a gente ver a teoria e ver na prática que isso está acontecendo. Para mim isso aqui é de brilhar os olhos. E eu fico, de certa forma, um pouco ansioso para entrar nessas outras fases aqui, que é o que todo mundo deseja, né? Eu vou compartilhar contigo essa minha jornada e toda vida que eu chegar em uma fase nova, eu vou criar um vídeo te mostrando como foi que eu cheguei, quais foram meus erros, meus acertos, o que você deve fazer para também alcançar isso daqui. Vou te dizer quais são as melhores estratégias para conseguir alcançar, porque assim eu não posso te dizer qual é a estratégia para alcançar isso daqui, esses aqui, se eu ainda não cheguei lá, né?
qual é a moral que eu tenho pra ensinar isso? Nenhuma. Agora, pelo que eu já passei e que tô passando, eu te passei algumas dicas, não é verdade? Eu te disse como é que você pode sair da sandbox, que é essa primeira fase do canal, onde a gente tem poucas visualizações e poucas impressões. Te contei como é que eu tô fazendo e vou fazer ainda, né? Ainda mais para poder sair do teste do público ideal. E no futuro, quando eu sair, eu vou te dizer como é que consegue vencer o platô, como é que consegue vencer o crescimento e como é que se consegue chegar nesse limite de nicho. O que você pode fazer para expandir ainda mais o seu negócio aqui dentro do YouTube. Então eu considero que esse é o primeiro vídeo dessa saga de destruir o nosso vício no YouTube Studio. Quando eu vencer essas outras partes, eu vou trazer esse conteúdo nessa playlist para você continuar acompanhando a minha jornada, tudo bem? E se você quiser realmente me acompanhar nessa jornada, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, mas eu ainda vou trazer, além desses conteúdos, ou muitos outros conteúdos sobre YouTube, sobre marketing digital, para a gente conseguir crescer junto. Você pode se inscrever? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.